Oi, pessoal! Essa semana o nosso vídeo é de revisão semestral. Então, eu vou falar dos conteúdos mais relevantes que a gente teve no primeiro e no segundo bimestre. Na verdade, eu vou acabar falando quase de todos, né? Porque todos são muito relevantes. Mas eu vou dar uma pinceladinha em cada um deles para a gente ter uma noção do que vai cair no exame semestral, ou para aqueles que não ficaram de exame, mas também estão assistindo o vídeo, terem uma noção do geral, em geral, o que a gente fez nesse semestre, tá? Como todo mundo já sabe, foi um semestre bem diferente para mim e para vocês, né? Para os professores e para os alunos também. Mas eu estou bem feliz que a gente conseguiu ter essa troca aí, mesmo pelo portal, mesmo afastados, né, fisicamente, a gente conseguiu ir bem nesse semestre. Eu estou bem feliz com isso, tá? Vamos começar então? Pessoal, vamos começar falando de potência, tá? E aqui eu já vou abordar dois assuntos. As potências com base negativa, então a gente tem aquela regrinha lá, negativo elevado a par vai ser um resultado positivo e negativo elevado a ímpar vai ser um resultado negativo, né? Lembrando que potência, gente, na verdade, é eu fazer lá a repetição, né? De -2, -2, -2. Opa, esqueci do menos. -2 é repetido quantas vezes? Uma, duas, três, quatro vezes, né? E se eu fizer a regra do menos com menos, mais. Esse mais que deu aqui com menos, menos. Esse menos que deu aqui com menos vai dar o mais, né? Por isso que a gente sabe que vai dar mais, tá? E aí fazer a conta, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, a gente sabe que se a gente fizer toda essa multiplicação, ter esse raciocínio aqui, a gente vai chegar no resultado que é 16 positivo, tá? Se a gente fizer -2 vezes -2 vezes -2 vezes -2 vezes -2, levando em consideração aqui, ó, as 5 repetições, a gente vai chegar em menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais com menos menos, e a gente vai chegar aqui nesse resultado negativo e também no resultado numérico que vai ser 32 aqui, tá? Então, eu dei dois exemplos, mas essa é a regra, né? Negativo elevado a par é positivo. Se for elevado a ímpar, aí fica negativo mesmo, tá? Tem também a questão da potência com o expoente negativo, que daí não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas a gente viu lá que se você tem lá -5 elevado a -2. Esse -5, ele continua na regra de cima, então vai ser positiva essa resposta aqui, né? Porque negativo elevado a par, continua sendo par. Só que antes de você pensar nisso, você vai lembrar que você tem 1 aqui embaixo e vai inverter. O 1 vai para cima, o 5 vai para baixo. E agora isso tudo aqui fica elevado a 2 positivo. E esse menos aqui continua, porque você não mexe no sinal da base. Mas o menos aqui do 2 sumiu, né? Então, negativo elevado a par é positivo. Agora sim, 1 elevado a 2 é 1 mesmo. 5 elevado a 2 é 25. Então, você vai ter isso aqui. E se já for uma fração, por exemplo, 2 terços elevado a -3, né? Já era uma fração, você só inverte. Não precisa relembrar que tem um aqui embaixo, porque realmente tem um denominador. Então, você inverte. O de baixo foi para cima, de cima foi para baixo. E você tem agora um expoente positivo. 3 elevado a 3 é 27, 2 elevado a 3 é 8, e fica desse jeito aqui, tá? Então, quando o expoente negativo, a gente vai fazer, vou colocar aqui, expoente negativo é, na verdade, o inverso. Opa, ficou junto demais. O inverso, tá? Ele quer que você inverta, por isso que ele coloca o expoente negativo aqui. Qualquer dúvida dessa matéria, gente, por favor, vai lá assistir a aula que eu falei só sobre esse assunto. O que mais que a gente falou nesse semestre? A gente falou também sobre
as propriedades da potenciação, né? Então, eu tenho algumas propriedades. Multiplicação e divisão de potência de mesma base. Então, por exemplo, tem base 4, né? Vou colocar a mesma base aqui. Isso aqui também pode ser, né, 4 dividido por 4. Mas eu tenho expoentes diferentes, então 8 e 5. Vou colocar o mesmo aqui, 8 e 5. Na multiplicação de potência de mesma base, você vai somar os expoentes. Então, repete a base e soma os expoentes. 8 mais 5 vai dar 8. 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar expoente 13. Aqui você já vai fazer o contrário. Você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes, né? Então, aqui, ó, soma expoente. E aqui na divisão, a gente subtrai o expoente, tá? Então, são regrinhas importantíssimas para você continuar estudando matemática até o ensino médio. Outra propriedade que a gente tem também é que quando você tem lá potência de potência, né? Então, você tem a potência aqui, que o expoente é 3, mas a base é outra potência. Você vai fazer aqui a multiplicação dos expoentes e ficar 4 elevado a 6, tá? Essas são as principais. Vai lá dar uma olhada nessa aula também, que eu falei sobre isso. Mas essas três aqui são as principais. E não esquece, né, gente? Qualquer número. Vou até fazer um rabisco aqui, ó. Imagine que esse rabisco aqui é qualquer número. Elevado a zero é 1, não importa o que seja. Pode ser número grande, pequeno, bonito, feio, fracionário, com vírgula, inteiro, negativo, positivo, não importa o que tá aqui. Se tá elevado a zero é 1, tá? E do mesmo jeito, não importa o que esteja elevado a 1, é ele mesmo. Só que eu não vou conseguir fazer um rabisco tão bem feito igual eu fiz aqui nesse, né? Mas todo número elevado a zero é 1 e todo número elevado a 1 é ele mesmo. Isso você não pode esquecer. A gente foi falar de raiz quadrada, e raiz quadrada, fiz até um vídeo extra, vai assistir esse vídeo extra de novo explicando como que a gente acha a raiz quadrada, mas o princípio de raiz quadrada é o seguinte: raiz quadrada, vou dar um exemplo, né? Raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 elevado a 2 é 25, né? Então, raiz quadrada de x é o número, vou colocar aqui, né? É o número que elevado a 2 dá o x, né? Então, não sei que número que é, que eu coloquei um exemplo algébrico aqui, mas quem ao quadrado dá x? Essa é a raiz, né? Isso porque a gente está falando de raiz quadrada aqui. Esse índice aqui não precisa aparecer para você saber que é a raiz quadrada, tá? Esse é o princípio, né, de raiz quadrada. Ah, professora, mas eu, por exemplo, raiz de 144, eu não sei de cabeça. Eu não sei que número que é, né? Que ao quadrado dá 144. Como é que eu faço? Pô, você vai, coloquei lá no vídeo, né? Você vai fatorar isso aqui. Então, 144 por 2 é 72, por 2 é 36, por 2 é 18, por 2 é 9. Continuando aqui. 9 por 3 é 3, por 3 é 1. Você vai pegar duplas aqui, né? E essas duplas você vai colocar aqui, ó. Essa dupla deu um 2 elevado a 2. Essa dupla deu 2 elevado a 2, então mais um aqui. E essa dupla deu 3 elevado a 2, então 3 elevado a 2. Isso aqui substitui o 144 lá na raiz. Aí quem tem o expoente 2, que é igualzinho o índice que está aqui, pode sair da raiz, né? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, a minha resposta aqui é 12, né? Você pode fazer a fatoração. Essa fatoração aqui, gente, deixa eu colocar ela aqui pro lado, porque eu tive que separar porque não coube, daí vocês podem se confundir, né? Então, quando eu estava fazendo essa fatoração, eu estava tomando o cuidado de colocar... Opa! Por 2 deu 9, por 3 deu 3, por 3 deu 1. Eu estava tomando o cuidado de colocar aqui nessa coluna aqui 2, 2, 2, 2, 2, só números primos, né? Que são aqueles divisíveis por 1 e por eles mesmos. Então, essa fatoração, gente, ela
vou apagar essa aqui daqui, porque ela precisa acontecer com bastante cuidado, para você não errar, né? E para você conseguir colocar os fatores aqui, ó, dentro da raiz no lugar do número que você não sabe a raiz, tá? Então, tem vídeo sobre isso bem mais explicado, vai lá olhar se você não entendeu muito bem. E, por último, eu queria falar sobre os problemas de interpretação. Por último, não, que depois eu vou falar um pouquinho de perímetro também. Mas assim, depois que a gente entrou em álgebra, que foi quando a gente começou a trabalhar com as letrinhas ali, né? Eu falei para vocês como é que achava o X e tal, e quero que vocês vão assistir de novo esse vídeo que é muito importante, mas a gente acabou falando de problemas, por exemplo, né, o do táxi. Então, o táxi cobra R$ 4,50 para a bandeirada, que eles chamam, né, para entrar no táxi, assim vamos dizer, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Isso aqui vai dar o preço, né, final que você vai pagar. Então, se a pessoa andou 5 quilômetros, vai ser R$ 4,50 mais 2,20 vezes 5, porque foram 5 quilômetros. Se você fizer essa conta, que vai dar o preço que você vai pagar, né, no final da corrida. E assim por diante. Então, esse tipo de problema vai te obrigar a achar o X, né, se você precisar. Vejam lá a questão nos vídeos que eu gravei, a questão da operação inversa e tudo mais, como encontrar o X, né? E observa também a interpretação de texto que tem nesses problemas aqui, tá? Eu gravei mais de um vídeo numa semana aí, porque alguns alunos tiveram dificuldade para fazer os exercícios e eu gravei um vídeo explicando os problemas. Então assiste de novo esse vídeo porque é muito importante para você, tá? Por último, eu queria falar sobre perímetro. Deixa eu tirar isso aqui daqui, que você tem que ir lá assistir os vídeos novamente, porque aqueles vídeos estão muito bons. Por isso que eu não vou gravar aqui de novo o mesmo esquema, porque aqueles vídeos lá estão ótimos para você compreender. Mas eu queria, por último, falar de perímetro, né? Então, perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, certo? Então, por exemplo, se você tem um polígono, vamos colocar aqui com 6 lados, né? Então, aqui chama de x, aqui chama de x mais 1, aqui 2x, esse lado aqui tem 3x, esse tem 2x mais 2 e esse aqui tem x mais 3, tá? Vamos dizer, para somar tudo isso, você vai achar o perímetro. Então, ó, x mais 1 mais 2x mais 3x mais 2x mais 2 mais x mais 3. O que eu fiz aqui? Eu somei todo mundo, né? Então, imagina que eu tivesse falado que esse perímetro aqui dá igual a 78. Você vai igualar isso aqui a 78, né? E vai juntar tudo que é x, juntar tudo que não é x, que é só número, e achar o valor do x, tá? Você precisa saber, gente, fazer isso aqui como uma equação, tá? Tem exemplo lá também disso nos vídeos que eu gravei para vocês, tá? Então, assim, bastante cuidado com a álgebra aqui, né? De juntar tudo que é x, tudo que não é, e usar a operação inversa. Ou seja, esse vídeo de resolução de equação, você precisa assistir de novo lá para você continuar aplicando isso nos outros conteúdos, tá bom? Vamos tirar as dúvidas no fórum e aproveitar bem os materiais que tem postado, tá? Bons estudos, gente. Tchau, tchau.